Capítulo 36. Cuidado com o treino do seu filho. Quem nunca ouviu a frase do seguinte: a prática leva à perfeição, né? Ou quem nunca ouviu a frase seguinte: sem dor, sem ganho. Aí, essas frases aí já escutou, né? E legal, como filosofia, começar assim como um início de um trabalho, beleza. Mas a gente tem que entender que um atleta de alto rendimento, sim, ele é exigido. Um atleta de alto rendimento, ele tem que tá com todos os seus aspectos acima da média, justamente porque ele é alto rendimento. O que não pode acontecer é ter essa cobrança, essa mesma cobrança de um atleta de alto rendimento numa criança. Alguém que nem é atleta ainda de alto desempenho, alguém que, assim, não pode ter esse tipo de coisa. Mas você sabe por que acaba acontecendo do teu filho, às vezes, ele ficar estafado, ele ter lesões e algo do tipo? E é isso que eu justamente vou aqui falar para vocês, tá? O que acaba acontecendo? A maioria das lesões, principalmente de criança, é resultado por estresse. Aí você vai falar, como assim estresse? Meu filho não paga um boleto? Você vai falar que ele tem estresse? Mas estresse é de repetição. Então repetição, 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 repetição. E quando vai ver a criança, acaba machucando alguma dor muscular, alguma coisa do tipo, por causa de estresse. Isso é natural. E se eu falar para vocês aqui, ó, que mais de 50% das lesões em atletas jovens está relacionado pelo excesso de treino. Vocês acreditam? É justamente isso que eu quero passar para você. O que a gente não pode deixar de levar em consideração que as crianças sim devem ser encorajadas sempre a praticar um esporte, independente se é o futebol ou qualquer outro esporte. Porque além do esporte ensinar muita coisa, vai fazer com que a criança seja ativa e com que ela consiga fazer com que o metabolismo fique acelerado e todos esses benefícios que a gente já sabe, né? Só que quanto mais está acontecendo a especialização precoce, ou seja, quanto antes essas crianças estão tendo que virar jogadores de futebol já, ter rotina e tudo mais de jogadores, não dá tempo de ter essa recuperação adequada. Ou seja, o atleta fica estressado, logo ele vai se lesionar. Isso acaba acarretando não só em lesões, mas até em algumas doenças. E eu poderia aqui, não sou um especialista, um perito na área, mas poderia aqui falar sobre isso, porque a gente já viu vários e vários casos de atletas que terminaram a carreira de maneira precoce por causa de excesso de treino. Isso eu poderia ficar um tempão aqui contando casos e casos. Só lembrando que o adulto pode trabalhar, tá? E esse trabalho do adulto não pode ser simplesmente transferido para a criança, porque para a criança existe um limite, da onde pode, do que não pode e por aí vai. E se nós formos falar em maturação, a maturação média das meninas, principalmente, de 14 a 16 anos, né, e dos meninos de 16 a 18, a fase da puberdade e tudo mais. Isso é óbvio que cada um isso varia, né? Ter dor muscular depois de uma prática de uma atividade física, beleza. Agora, quando as dores elas são articulares ou ósseas, aí tem que tomar um pouco mais de cuidado. Pode ter certeza. Tem uma dor que ela é muito conhecida quando tem um excesso de treino. Chama canelite. Né? Canelite é uma inflamação na canela. O que acontece? A criança, ela corre, ela treina, ela faz isso tanto que começa uma dor na canela que parece que está tendo uma serração no osso, né? E aí o pai fica todo preocupado e você vai no médico. Aí o médico fala assim, você vai ter que tomar alguns analgésicos e vai ter que ter repouso. E aí a hora que você estiver tomando esses analgésicos e tiver repouso, lá, a dor some. Por que acontece isso? Excesso de treino. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso, tá? E por que isso ocorre? Porque muitas vezes, essa lesão ocorre, né? Porque muitas vezes você adulto acaba impondo para o seu filho. Então tome muito cuidado em simplesmente impor, dizer que precisa fazer isso ou exigir que a criança faça algo mais do que ela possa fazer. Alguns sintomas, tá, de treinamentos em excesso. Mudança de humor, a criança muda de humor, por quê? Porque ela tem dor e isso ela não está se divertindo. Falta de entusiasmo, ela não fica feliz, ela simplesmente já tanto faz, tanto fez. Acaba tendo uma diminuição na parte desportiva, mas também uma diminuição na parte escolar, ou seja, o rendimento acaba caindo. Ele perde o orgulho por si só, sabe, ele não fica orgulhoso de si mesmo. Por quê? Porque ele já não vê que ele está progredindo. Ele tem um comportamento de risco e isso ele pode se fechar,
pode ser algo muito preocupante na sequência. Aumenta a lesão, isso não precisaria nem dizer, você hoje já consegue entender o porquê que o excesso faz mal. Ele vai ter problema com sono, ele fica fadigado muito mais fácil. Aí você fala, menino, mas você treina sempre, como que você não tem resistência? Não aguenta nem correr direito, que já fica mal. Mas não é por culpa dele, é porque o corpo está cansado em si só. Como é que você evita essa quantidade de treino em excesso? Primeiro, você pai conhece seu filho, né? Então você consegue determinar qual que é o histórico esportivo dele. Se ele treinava uma vez por semana e do nada ele começa a treinar 5, e aí ele está reclamando de excesso, lesões, etc., é muito simples. Você, pai, sabe o histórico dele. Ué, diminui. Já começa por aí, de maneira bem direta, né? O segundo ponto é pergunta pro seu filho. Chega para ele e pergunta assim, filho, ó, numa escala aí de 1 a 10, qual que é o teu nível de cansaço, sabe? Não sobre um treino, sobre todo o contexto. E aí, qualquer resposta diferente de 7, 8 para cima, tome cuidado, porque alguma coisa pode estar de errado em questão de excesso, né? Se eles mostrarem algum sinal de exaustão, vocês pais devem tomar medidas, devem cortar um pouco essa parte dos treinos, fazer com que o descanso aumente, com que ele se alimente melhor, que essa é uma parte importante, não só a questão do descanso, mas também se alimentar melhor, o organismo conseguir utilizar os nutrientes desses alimentos para poder gerar mais energia. E o mais importante aqui, que eu deixo para vocês, é o seguinte, quando a criança começar a apresentar esses sinais de exaustão, primeiro pare, mostre amor e paixão que você tem por ele, né? Fala, filho, vamos começar do começo, né? Essa frase sempre é falada. Começar do começo. Vamos lembrar que você precisa ser criança. Você é criança e criança precisa ser criança. Eles precisam ser ativos, sim, mas não necessitam necessariamente, né? Não é necessariamente uma obrigação eles terem que ir para exaustão para acontecer o pior, para depois entender que isso é o ponto errado. Porque você, pai, consegue ter discernimento do que é certo ou errado. Sempre lembrando que 3 conceitos básicos de um atleta é treinar bem, comer bem e dormir bem. Lembrando que esses 3 pontos são básicos, mas fazer o básico muitas vezes é o mais difícil de ser feito.